Oi, hoje é a resenha do conto Melhor do que Arder, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea A Via Crucis do Corpo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E essa pequena história aqui é a penúltima deste livro. Era alta, forte, cabeluda. Madre Clara tinha busto escuro e olhos profundos, negros. Assim começa Melhor do que Arder, escrito por Clarice Lispector, que conta a história desta madre, a Clara, que tem um grande problema. Realmente ela casou, claro, por imposição da família, né, que desejava que uma ente ali, né, querida, né, estivesse nos seios de Deus. Olha que coisa bonita, né? Só que a mocinha, né, logo percebeu que ela era uma mulher comum. Ela não estava predestinada a servir ao Senhor. Não, muito pelo contrário, pois ela apenas queria ser o que ela é, uma mulher com os seus desejos. E eles foram aflorando cada vez mais durante todo o seminário, então depois também quando virou madre e tudo mais. Ou seja, ela já estava na mão de Deus, mas digamos que ela queria outras mãos, para falar a verdade. Ela queria as mãos dos homens, homens de verdade, de carne e osso. Um dia, inclusive, né, ela não aguentou mais e confessou todo esse seu desejo para uma amiga ali de convento, e ela logo disse: amiga, né, belo conselho, né, não, você precisa tirar isso da cabeça, mortifique-se. Sim, ou seja, né, se autoflagelar. Você me pergunta, né, ela fez isso? Claro, fez isso com o próprio corpo? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto interessante da Clarice. Minha avaliação do texto, algo bastante fácil de a gente perceber durante a leitura aqui dessa pequena história, é que ela lembra um pouquinho um outro conto que vimos em semanas passadas, chamado Ruído de Passos, onde uma senhora já de alta idade também não conseguia esquecer esse dom natural das mulheres, que é desejar ficar com o homem. Claro que com algumas diferenças. A outra personagem, sim, ela viveu uma vida normal, ela foi uma mulher, ela foi uma esposa, ela foi uma mãe. E nunca, durante todo esse trajeto enorme, ela abdicou dos seus desejos. Esta personagem aqui do conto, muito pelo contrário, né? A família podou os seus desejos, talvez antes ainda dos desejos terem plenamente se manifestado no próprio corpo dela. Então, quando ela percebeu que realmente ela gostava disso ou daquilo, como diz aquela famosa personagem lá da escolinha do professor Raimundo, sim, ela percebeu que ela não podia mais viver ali dentro do convento. Aliás, um spoiler que eu posso dar para vocês é que realmente ela consegue, digamos assim, se evadir do local e procurar assim o que ela precisa. Antes disso, tem uma passagem interessante também com um padre ali que frequentava o convento onde ela vivia. E ele deu aquele conselho para ela, né, que tem a ver com o título aqui dessa história, Melhor do que Arder. Não vou especificar exatamente como que ele coloca isso e por que esse personagem exatamente é importante. Sim, de certa forma, claro, ajuda ela a tomar a decisão definitiva que ela precisa sair ali da ordem religiosa e viver uma vida plena, comum, literalmente comum. Acho que é bastante importante frisar isso, que é viver de uma maneira simples, nada de diferente do que o próprio corpo propõe à pessoa. Algo bastante interessante. Hoje em dia parece que se confunde um pouco essas coisas, né? Mas enfim, não vale a questão agora, e sim a dessa personagem, a da Madre Clara, que sim, as claras percebeu qual é a sua verdadeira vida. Só que eu também posso adiantar para vocês que mesmo fora lá do convento, ela não conseguiu exatamente tão fácil assim realizar os seus desejos. Só que também aí eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque aí já começa a ficar muito próximo ao desfecho dessa narrativa, que na verdade não tem nada demais, para falar a verdade. Como disse, essa história se conecta muito com aquela outra, Ruído de Passos. E eu posso dizer para vocês que lá na outra oportunidade, na outra pequena história, eu acho que o finalzinho da história, ele remete a gente a uma coisa de mais pensamentos
a respeito de como aquela história realmente se conclui. Aqui, o final é muito mais definitivo, ele está completamente exposto pela narração aqui da história, não tem margem de dúvida a gente pensar, talvez uma outra coisa aconteceu depois. Aqui, tudo está exato, literalmente sacramentado, quando que na outra história tínhamos um final um pouquinho aberto, ou com uma tendência de parecer um pouco. Sim, lá a gente podia pensar um pouco mais, viajar na maionese. Aqui não dá. A gente chega ao final da narrativa, a gente tem todas as informações possíveis, acabou, pode fechar, virar a página e partir para o próximo conto. Que aliás, vale dizer, né? A próxima história que a gente vai ver aqui será a última pequena história aqui de A Via Crucis do Corpo. E sim, falando no nome da coletânea, A Via Crucis do Corpo, mais uma vez temos a plena certeza que há sim uma via crucis do corpo dessas personagens femininas. Talvez, na verdade, essas duas histórias, que até se assemelham, sejam justamente as mais representativas, justamente do título dessa coletânea. Ambos os personagens passam por essa via crucis por causa exatamente dos desejos do seu corpo, não de algo imaginado pela cabeça. Com certeza é algo imposto pela natureza. E aí não tem como evitar, você tem que ir atrás do negócio. Literalmente para poder resolver a sua situação. No caso, sim, das mulheres que, claro, a gente precisa lembrar, né, histórias escritas lá na década, né, de 1970, sim, sempre vai lembrar também que esse livro aqui foi muito mal visto, né, pelos leitores, porque Clarice Lispector ousou demais, né, partiu para temas que ela não visitava muito, como por exemplo, essa coisa do sexo um pouquinho mais explícito na história. Não que, claro, a gente tem uma cena completamente escancarada sobre isso. Não, apenas, na verdade, como ela quase nunca falou a respeito disso abertamente, embora, claro, isso é uma questão profunda para as mulheres e muitas personagens se abriram completamente. Mas, de maneira curiosa, a gente pode dizer que também nenhuma delas partiu exatamente para expor coisa tão íntima assim como os desejos sexuais. Sempre, né, os personagens da Clarice Lispector flertam mais com o intelecto daquele corpo feminino e não com os desejos, digamos assim. Enfim, não importa. Quando ela resolveu visitar esses assuntos, fatidicamente aqui neste livro, A Via Crucis do Corpo, o pessoal não gostou. Hoje em dia, tanto tempo depois, a gente percebe que na verdade esses textos aqui são até pueris, eles não têm nenhum coisa que assombre a gente vê coisa muito pior nas histórias escritas na nossa contemporaneidade. E realmente não tem nada demais esses textos da Clarice Lispector. Se ela mesma achava que ela estava usando muito, talvez ela não se percebesse que no futuro as coisas poderiam ser muito mais avançadas ou completamente escancaradas. Às vezes um escritor pode se equivocar nisso, né? Achar que está sendo usado, mas na verdade, depois que passa uma década do que foi escrito, tudo passa a ser coisinha bobinha. No fundo, esse texto aqui, e é preciso sempre comparar com o anterior, não tem jeito de a gente dizer que isso aqui é um grande texto se a gente olha para o outro, justamente porque na primeira oportunidade, lá em Ruído de Passos, a questão da efervescência do desejo estava muito mais encrunhada numa história um pouquinho mais elaborada. Esta daqui é muito da simples, embora o personagem poderia ser até mais interessante, já que esta protagonista dessa vez, ela realmente não conheceu antes os desejos, ela não viveu com isso em mãos e acabou perdendo ou acabou não conseguindo se livrar, que foi o caso lá da outra personagem. Esta daqui, ela já foi para o convento, já podada, então a Clarice podia até ter tomado algumas outras experiências por causa dessa nova visão, mas praticamente ela meio que ficou no mesmo pé do que estava na outra história. Por isso que esse aqui acaba ficando um pouquinho inferior na comparação. Mas você vê a história isoladamente, sem ter visto qualquer outro conto, aliás, de A Via Crucis do Corpo, você pode achar isso aqui muito bom, muito ousado, mas como eu disse, não é. Talvez fosse lá na década de 1970. Hoje em dia é só uma história bobinha, um pouquinho, né? Sal, né? Uma pimentinha, mas não passa disso, não, com certeza. Sim, o final é interessante, ela acha uma boa solução para ela e plenamente o máximo que eu posso dizer do desfecho, ela passa a ser uma mulher comum, normal, cotidiana e nada demais. Talvez até uma mulher que num outro texto
uma espécie de continuação dessa história, ela se descobrisse intelectualmente superior ao homem que ela acaba arranjando ali pelo caminho. Mas não quero dar mais spoilers sobre o final aqui desta narrativa. Enfim, para Melhor do que Arder, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo a mesma nota que para o outro conto, 3,5 asteriscos. E agora, só para reforçar, no próximo vídeo aqui de A Via Crucis do Corpo, veremos a última pequena história aqui presente. Então fecharemos mais um livro escrito da nossa Lispector. E aí ficará a expectativa de qual livro irá substituir mais essa nova coletânea da escritora brasileira. E também vale lembrar uma coisa, né? Ainda aqui em 2020 eu quero terminar os textos restantes aqui desse grande calhamaço que contém todas as coletâneas da Clarice Lispector. Falta um pouca coisa. Temos a seguir um texto bem grande chamado Brasília e depois eu acho que só tem mais 3 ou 4. Realmente é pouca coisa. Não, na verdade acho que é só 3 mesmo. Talvez uma outra, aliás eu nem tenho certeza se são contos ou são espécies de ensaios ou artigos, eu realmente ainda não li, não tenho certeza. Mas depois que a gente vê esta nova coletânea que vai entrar, quer dizer, não é a coletânea, é o restante de uma coletânea que a gente já viu há um bom tempo atrás, se eu não me engano há 2 anos, em 2018, mas fica a curiosidade por enquanto. Mas quando acabar, depois dessas 3 semanas que eu precisarei para terminar o outro livro, aí eu volto nesses textos restantes da Clarice Lispector. Mas enquanto eles não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!